Eleições autárquicas, França 2014. Ora viva, muito boa noite, sejam bem-vindos a este primeiro debate dos dois que vos propomos esta noite em torno da segunda volta das eleições autárquicas. As urnas acabam de encerrar em França há cerca de 10 minutos. Os primeiros resultados começam a ser conhecidos muito gradualmente. Tenho o grato prazer de acolher aqui nestes estúdios para comentar os primeiros resultados, as primeiras reações também desta noite eleitoral. Felício Manu, que é economista bancário, de origem angolana. Boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite. E Vítor Rosa, professor universitário e sociólogo de origem portuguesa. Boa noite. Muito boa noite. Então, a França, mais uma vez, foi às urnas quase com a mesma constatação, ou seja, muita gente a preferir não ir votar. A abstenção volta a ser, porventura, a grande tónica dominante destas eleições autárquicas. Felício Manu, surpreso com esta constatação, nem por isso? Nem por isso, porque o clima que vivemos hoje em França é um clima que não dinamiza o espírito de cidadania, se ouso assim dizer. Não estou surpreendido, não. E, porventura, poderá haver um vencedor desta abstenção importante? Na primeira volta dizia-se que, porventura, teria sido o eleitorado da esquerda que se teria abstido. O que é que acha, Vítor Rosa? Pode ter sido a direita ou a esquerda a beneficiar com o facto de pouca gente ter ido votar? Normalmente, quando os índices de abstenção são elevados, normalmente beneficia os partidos conservadores. De facto, não me surpreende esta abstenção, é uma dinâmica que se insere desde 1983, para dar um exemplo. Em 83 era de 21,6%, em 2014 é de 36,45%, por isso, de facto, as pessoas estão descontentes com as políticas, estão descontentes com este modelo de governação e, de facto, isso manifesta-se nesta abstenção e com estas taxas elevadíssimas. E, porventura, o descontentamento em relação à esquerda, mas o certo é que há um outro ator de peso que tem vindo a notabilizar-se. Já na primeira volta, a Frente Nacional conseguia uma autarquia. Agora, aparentemente, a Frente Nacional está na frente em Béziers e em Fréjus. Estamos a falar de duas autarquias no sul de França. Felício Manu, porventura, um voto FN já descomplexado agora em França? O que é certo é que até este momento, a Frente Nacional tinha uma audiência nacional. Isto é verdade. Estas últimas eleições tendem a demonstrar que a Frente Nacional, de um certo modo, está a implantar-se localmente, que era uma zona de fraqueza, se posso assim dizer, da Frente Nacional. Mas, aparentemente, a instalação da Frente Nacional como uma força local vai se tornando uma realidade. O que é certo é que a situação de crise, a situação económica e a acumulação de escândalos de ordem diversas constituem um terreno favorável para o levantamento da Frente Nacional, certamente. Perante este cenário, Vítor Rosa, sim? Queria comentar realmente este sucesso, entre aspas, de Marine Le Pen e o seu partido. De facto, abandonou um pouco a retórica racista que o seu pai mantinha, conquistou 7% dos votos em todo o país, olhando para os dados da semana passada. De facto, é um aumento relativamente grande, relativamente a 2008, porque na altura tinham obtido 1%. De facto, eu queria desmistificar, não é por ter 2 ou 3 câmaras municipais em França que a República está em perigo. De facto, esta semana o PS fez um discurso no sentido da Frente Republicana se apresentar, porque a República estaria eventualmente em perigo. Não creio, 2 ou 3 câmaras é um resultado positivo, naturalmente, para Mas que se pode enquadrar, de alguma forma, neste voto sanção, portanto... Sim, de certa forma, sim. As pessoas estão descontentes, de facto, as políticas estão desajustadas relativamente à realidade do país e das pessoas, do seu cotidiano, e, de facto, isso manifesta-se pelo este voto de sanção, se quiser, por assim dizer. Mas a esquerda e a direita tinham leituras diferentes em relação ao que fazer com a Frente Nacional, nomeadamente os socialistas diziam que tudo menos viabilizar a chegada da Frente Nacional
às urnas. Já a França, a direita francesa, o MP, assim é que está correto, essa optava por uma política de nem apoiar, nem... Como é que você, Felício Manu, viu de facto esta leitura entre a direita e a esquerda com a Frente Nacional no meio? O que é certo é que toda a estratégia de Jean-François Copé, que é o líder da UMP, que é o partido mais importante da direita, toda a estratégia do Jean-François Copé tendeu a sair da estratégia na qual o Partido Socialista queria fechá-lo. E em virtude das próximas grandes eleições que se vão realizar em França e em virtude do posicionamento da UMP, que tem forçosamente que alargar a sua base eleitoral de modo a atingir também uma parte do eleitorado hoje da Frente Nacional, era realmente urgente, necessário para a UMP sair da estratégia da Frente Republicana, de modos a abranger também uma boa parte do eleitorado da Frente Nacional. E eu penso que o Partido Socialista vai ter realmente que rever a política da Frente Republicana, que de maneira manifesta já não é um instrumento que permite o Partido Socialista de se situar no quadro político eleitoral. Torna-se difícil realmente para o Partido Socialista continuar a manter esta estratégia da Frente Republicana, na medida em que a UMP não vai deixar-se fechar nas próximas eleições nesta estratégia. Vamos atualizar alguns resultados que nos estão a chegar. A abstenção cifrou-se em torno de 38%, segundo as primeiras estimativas. O Partido Socialista perdeu, nomeadamente, as cidades do Roubaix, no norte, Reims, no leste, Saint-Étienne, Limoges e Angers, no centro, e Quimper, no oeste. A Frente Nacional ganhou as câmaras de Béziers, no sudoeste, e Fréjus, no sul, mas falhou em relação à conquista de Perpignan, no sul, e Avignon, no sudeste. São, portanto, os resultados que nos estão a chegar aqui. Vítor Rosa, porventura, de facto, uma remodelação governamental será inevitável na sequência deste resultado menos bom para o governo de Jean-Marc Ayrault? Sim, parece-me que sim. Parece-me que todos os dados apontam nesse sentido. Aliás, esta semana já o próprio Primeiro-Ministro, enfim, ironizava, de facto, a sua posição no governo. Eu parece-me que sim, que o François Hollande terá que tomar medidas. Julgo que em maio haverá uma remodelação, já se ouve nome, já se ouve Manuel Valls, Ministro do Interior, como eventualmente sucessor, já se fala em Ségolène Royal, já se fala em Laurent Fabius. Então, há um conjunto de personalidades que de facto se têm destacado neste governo e que me parecem que verão a sucessão de Ayrault. Felício Manu, como é que acha que de facto o governo socialista vai ter que lidar com este desaire nas urnas? O que é certo é que o presidente François Hollande não pode deixar de dar uma resposta àquilo que hoje aparenta ser um grande fracasso do Partido Socialista e do governo, porque de uma certa forma, mesmo se são eleições com teste local, é evidente que é também uma sanção da política do Executivo. Por isso, uma remodelação do governo torna-se, para François Hollande, uma necessidade imperiosa, de maneira a responder à desconfiança que os franceses manifestaram na ocasião dessas eleições municipais. E realmente, será feito certamente o mais rapidamente possível, porque torna-se realmente uma necessidade imperiosa para François Hollande. Há instantes, Vítor Rosa falava de Manuel Valls. Porventura é uma personalidade que gera algumas clivagens. Já se fala, por exemplo, de um eventual abandono dos ecologistas do governo, nomeadamente a ministra da Habitação, Verde, já que ele tem uma postura de bastante firmeza em relação a questões de justiça, de ordem interna. Porventura uma batata quente também, Vítor Rosa, para o governo. Sem dúvida, durante estes 2 anos, Manuel Valls, de facto, tem tido uma personalidade muito forte relativamente às políticas de imigração.
enfim, eu diria até mais à direita do que o partido do UMP, do tempo de Sarkozy. De facto, é uma personalidade forte, é uma personalidade que se tem destacado. Vamos ver se de facto recolhe os consensos relativamente ao seu partido. De qualquer forma, é um nome que aparece. Eventualmente, Ségolène Royal, enquanto mais moderada relativamente à política socialista, mas de facto o governo precisa de manifestar uma posição forte, uma posição de facto, como diziam os franceses, um caminho seguro, que até o momento não tem manifestado de facto. O que é que se pode dizer em relação a Paris, no contexto francês? Como se diz, uma capital nunca é representativa de um país e, porventura, é bem verdade esta noite em relação à França. Felício Manu, houve um duelo aqui 100% feminino que suscitou bastante interesse, porventura com duas figuras, duas protegidas, entre aspas, de dois mentores de relevo na vida política nacional. É o caso de Nathalie Kosciusko-Morizet para a direita, que é, de facto, uma protegida do ex-presidente Nicolas Sarkozy. É o caso também de Anne Hidalgo, socialista, e em relação ao presidente cessante da Câmara, o presidente Bertrand Delanoë. Ao fim e ao cabo, em Paris, a esquerda aparentemente consegue aguentar o abalo deste voto de sanção, mas Paris não é a França. Paris não é a França, mas é evidente que é um emblema, é muito simbólica esta cidade. É verdade que é o combate de duas senhoras, cada uma, de uma certa forma, herdeira, como disse, de grandes mentores, de um lado à direita, com Nathalie Kosciusko-Morizet e Sarkozy, e do outro, Hidalgo, com Bertrand Delanoë. O que é certo é que, de um lado, temos uma gestora que conhece bem os dossiês de Paris, que é Anne Hidalgo, e do outro temos Nathalie Kosciusko-Morizet, que, de uma certa forma, considera Paris como uma etapa de uma futura carreira nacional. Mas o que é certo é que os resultados de Paris serão talvez de natureza a atenuar a derrota do Partido Socialista, caso se confirme uma vitória da Anne Hidalgo em Paris. É simbólico, mas é muito importante. É a capital de França, não é? Sem dúvida, e, portanto, os franceses voltam às urnas em maio, serão eleições europeias. Vítor Rosa, talvez para concluirmos este primeiro debate, porventura esta dinâmica poderá ainda ser ampliada em maio? Sim, eu estou a crer que sim. Eu penso que esta dinâmica, esta onda azul que irá manter-se, de facto, tudo aponta neste sentido. Enfim, eu creio que também, tal como nestas municipais, nas europeias vai verificar uma grande abstenção. Penso que vai ser a grande vencedora. Normalmente há um afastamento maior relativamente a essas eleições, mas de qualquer forma penso que a dinâmica azul está em curso. Penso que Paris, se de facto se verificar que Morizet ganha, de facto vai ser emblemático, e esta onda, digamos assim, que vai estender-se por mais de 2 anos até, enfim... No sistema eleitoral. No sistema eleitoral. É mais favorável à direita, à Frente Nacional, que é o proporcional a uma volta. Penso que vai ajudar a dinâmica da Frente Nacional nas europeias. Sem dúvida. Nós voltamos dentro de 40 minutos para um novo debate. A emissão da RFI em português continua aqui nos vossos receptores. Eleições autárquicas, França 2014. Bem-vindos de novo para este segundo e último debate deste serão eleitoral em França. A França foi a urnas para as eleições autárquicas e já começam a ser conhecidos alguns dos resultados. Grosso modo, podemos dizer que a direita obteve 49% dos votos, a esquerda ficou-se pelos 42%, enquanto a Frente Nacional obteve 9% dos votos. Paris fica sob o controlo socialista, mas a França vira à direita. A autarquia de Paris, aliás,
Fica nas mãos de Anne Hidalgo, portanto uma senhora, e que era da equipa cessante de Bertrand Delanoë. Os socialistas conseguem 55% dos votos, 42% para a UMP de direita de Nathalie Kosciusko-Morizet, uma antiga ministra do ex-presidente Nicolas Sarkozy. Vítor Rosa e Felício Manu estão connosco de novo, mais uma vez, boa noite a ambos. Vítor, ia começar por si, desta vez, uma primeira leitura então destas estimativas, diga-se. De facto, pronto, há uma vaga azul que corre por toda a França, vira à direita. Paris, de facto, fica nas mãos do Partido Socialista. Anne Hidalgo é uma sucessora de Bertrand Delanoë, que esteve 13 anos à frente da Câmara Municipal, da principal Câmara Municipal de Paris. Ana Hidalgo era a sua adjunta, de facto, mas de qualquer forma há um descontentamento relativamente à política do PS e vira claramente à direita. E tem alguma leitura especial para o facto de Paris não seguir a lógica francesa, Felício Manu? Eu creio que o sistema eleitoral parisiense favorece o Partido Socialista. Repara, sociologicamente, Paris, em geral, situa-se à direita. Maioritariamente, os parisienses votam à direita. Mas o sistema eleitoral, o modo de funcionamento, a divisão em várias zonas eleitorais, os bairros eleitorais, les arrondissements, como se diz em francês, são eleições particulares. Exemplo, no 14º bairro, arrondissement, a candidata da direita, Nathalie Kosciusko-Morizet, chegou em segundo lugar. A candidata socialista ganhou e de maneira muito marcante. Portanto, são eleições particulares dentro de Paris. Portanto, o sistema eleitoral favorece realmente o Partido Socialista. Mas, ao fim e ao cabo, foram eleições locais. Em que medida é que, de facto, se pode dar uma dimensão nacional a este resultado, Vítor Rosa? A questão das políticas e das promessas que foram feitas relativamente ao alojamento, de facto, os parisienses, e não só, têm problemas, de facto, relativamente ao alojamento, relativamente aos ritmos escolares. De facto, foi uma política que foi implementada contra a maioria dos presidentes de Câmara. E de facto, esse descontentamento, um conjunto alargado de promessas que foram feitas que não se cumpriram, nomeadamente o voto dos estrangeiros, não dos comunitários. De facto, esse descontentamento manifesta-se depois no voto, quer à direita, quer depois no Fundo Nacional, que é uma surpresa também, é preciso dizê-lo, que tem uma vitória expressiva, que aliás que até ultrapassa muito os objetivos que foram definidos por Marine Le Pen, de eleger 1000 conselheiros municipais. Neste momento estima-se em 1200. De facto, um valor que ultrapassa se calhar até as expectativas do próprio partido. Claro, e mais importante, aliás, que a referência do Partido Nacional, que são as eleições de 1995. Portanto, estão com, creio, 6 cidades colhidas, se eu dizer. Nomeadamente no Sul, nota-se que há uma forte implantação no Sudeste de novo. Agora, o que é certo, é necessário fazer um estudo da geografia das eleições favoráveis à Frente Nacional, para realmente podermos considerar que se trata de um fenómeno nacional, mesmo se são eleições locais. Eu queria, sim, permitir com certeza. Só sublinhar também a questão do desemprego. Temos um valor de 9,8%, é um valor bastante expressivo, depois de 2008, com a crise que corre a Europa. De facto, houve números que foram publicados logo antes desta segunda volta, precisamente, claro, e que eram negativos. E no litoral mediterrâneo, de facto, manifesta-se depois o voto para o Fundo Nacional também. Sim, e agora vamos talvez, porventura, começar a analisar algumas das primeiras reações que começam a ser conhecidas. Eu passo a citar o Jean-François Copé, presidente da UMP. Ele diz que é imperativo mudar de política e essa mudança deverá passar pelo plano fiscal, pela luta contra o desemprego, contra a precariedade também. Já Najat Vallaud-Belkacem, porta-voz do governo, diz que efetivamente estas eleições tiveram uma dimensão nacional e que é necessário reatar o diálogo com os franceses. Então, Felício Manu, o governo muito provavelmente vai enverdar aí por uma remodelação a curto prazo. A remodelação, a questão é com que objetivo? A remodelação torna-se hoje algo de imperioso para o presidente François Hollande.
A questão é para fazer o quê? François Hollande militou com muita força em favor do Pacto de Responsabilidade. Também tem trabalhado bastante para que o plano de economias de 50 mil milhões de euros de despesas públicas seja realmente levado para a frente. O governo, que vai certamente ser nomeado nos próximos dias, o novo governo, tem como missão principal, no meu entender, realizar com sucesso estas duas grandes orientações do governo e talvez também levar para frente uma reforma fiscal, como o Primeiro-Ministro já o anunciou há uns tempos atrás. Agora, a questão é de saber quem vai ser o Primeiro-Ministro com a responsabilidade de realizar esta grande reorientação da política governativa de Hollande. E o que acha do nome de Manuel Valls, que é um dos mais citados, porventura, para suceder a Jean-Marc Ayrault? Manuel Valls tem a vantagem de ser um ministro popular. Mas, infelizmente, é muito contestado, nomeadamente pela ala esquerda do Partido Socialista e pelos parceiros importantes do Partido Socialista, que são os Verdes, o Partido Ecologista. E isto vai constituir certamente um handicap para Valls. E o primeiro-ministro, o atual primeiro-ministro, Ayrault, creio também que, em virtude da dimensão da derrota, da importância da derrota, não creio que Hollande tomará o risco de nomear de novo Ayrault. Certamente, pessoas com tez mais moderada e, ao mesmo tempo, que possam conciliar a coexistência da ala esquerda dos ecologistas serão certamente as pessoas com mais chances de serem nomeadas pelo presidente Hollande. Um governo certamente do combate. Há novos resultados que estão a surgir. Marcel a manter-se à direita. Metz fica sob controle socialista e, nomeadamente, é a ministra da Comunicação, Aurélie Fillon-Petit, que consegue ser eleita em Metz, e também em Lille, uma ex-secretária-geral do PS consegue manter esta cidade do Norte sob o domínio socialista. Vítor Rosa, portanto, fala-se aqui de um voto sanção para os socialistas neste rescaldo das eleições autárquicas que, de alguma forma, trouxeram para adiantar uma vez mais um ator à abstenção. Sem dúvida, a abstenção é sempre a ganhadora nestas coisas, nestas eleições. Eu queria, de facto, recordar aqui, em 2008, François Hollande dizia de Nicolas Sarkozy, no dia seguinte às eleições municipais, dizia que eu não espero apenas uma remodelação do Presidente da República, mas uma alteração da sua política. De facto, ele está prisioneiro, tem que mudar os seus ministros para, enfim, seguir a sua estratégia que tem. François Hollande é um homem economista, vive a política 24 horas por dia, 7 dias por semana. De facto, não consegue separar a sua questão pessoal com a questão política. Eu penso que isto é um aviso, este voto de sanção é um aviso, não só a abstenção, mas também o voto que foi para a direita, é um aviso de facto ao rumo que François Hollande tem que tomar para os próximos 2-3 anos. Aliás, já está a sofrer uma forte pressão da ala esquerda e de personalidades importantes como a Marie-Noëlle Lienemann, Emmanuel Morel, que estão realmente a pressionar para que a política económica da França se reoriente no sentido de uma maior justiça social, que é um discurso muito corrente nestas praias do Partido Socialista. Mas será que haverá um antes e um após eleições autárquicas de 2014, ou seja, o fim da eterna dicotomia entre os socialistas e a direita da UMP, com o aparecimento de um terceiro ator que porventura será a Frente Nacional, Felício Magno? O que é certo é que a situação política hoje, política e económica em França, constitui um terreno favorável para o partido de Marine Le Pen. Uma situação de crise económica à qual a França não respondeu sempre da maneira mais adequada. Um nível de desemprego e o sentimento de insegurança social
de pessimismo, não é? Que abala com a confiança no futuro neste país. Há pouca credibilidade da classe política, em virtude, nomeadamente, dos escândalos sucessivos que tiveram lugar. A Nomeadamente perca de escutas confiança, telefónicas, ora nem mais, implicando ainda o antigo presidente Nicolás Sarkozy. Absolutamente, mas também a esquerda, um certo número de escândalos que vieram poluir o trabalho do presidente Hollande. E depois um outro argumento que é o que vai a favor da Frente Nacional, que é a perca de confiança para com as instituições europeias. Temos aqui um quadro que favorece a Frente Nacional. E eu creio que a Frente Nacional vai continuar na dinâmica de vitória, pelo menos até as próximas eleições europeias, como eu disse há pouco tempo, cujo o sistema eleitoral favorece esse tipo de partidos, que é o sistema proporcional a uma volta. E penso que o partido de Marine Le Pen está realmente numa dinâmica de vitória. Ora, precisamente, as próximas eleições, o próximo escrutínio será no mês de maio e serão precisamente eleições europeias que, por norma, mobilizam um pouco. Em contrapartida, quando se fala da Europa, aí também a Frente Nacional aparece com algum protagonismo para denunciar efetivamente o facto que as coisas são ditadas em Bruxelas e que, ao fim e ao cabo, a soberania acabou por perder terreno. Portanto, eleições para acompanhar de perto já em maio, Vítor Rosa. Sim, é muito recente. Pronto. De facto, os franceses, e não querem ficar prisioneiros entre o MP e o PS, manifestaram-no claramente. Há uma estratégia, de facto, é preciso reconhecer que funcionou, que é uma estratégia de porta a porta, muito direta do Frente Nacional, e esta proximidade, de facto, teve os seus frutos. Julgo que se vai refletir naturalmente, pela proximidade das eleições europeias, vai-se refletir esta dinâmica, não só da direita, mas também do Frente Nacional, e uma penalização claramente do PS. A taxa de abstenção, eu julgo que vai ser altíssima, como é hábito, se já o é nas legislativas, já o é nas municipais, maior ainda se reflete nas europeias. Eu penso que vai ser a vencedora. Então, para acompanhar aqui nas antenas da RFI, porventura no mês de maio, este foi o dispositivo especial em torno da segunda volta das eleições autárquicas francesas. Tivemos o grato prazer de acolher aqui no estúdio Felício Manu, economista angolano, Vítor Rosa, professor universitário português. Obrigado a ambos pela vossa presença. A emissão da RFI continua nos vossos receptores. Boa noite. Boa noite, muito obrigado.